No casamento que Jesus transformou a água em vinho, era vinho ou suco de uva? Porque o mestre de cerimônias falou que o melhor não deve ser dado por último. Isso dá a entender de que o vinho que tinha sido servido embriagava as pessoas. Professor, qual que é a razão da Bíblia dizer vinho e nós aqui dizemos que era o puro suco da uva? Certo. Realmente era o puro suco da uva ou era vinho, sendo que existem vários textos da Bíblia onde mostram que as pessoas ficavam embriagadas? Realmente, nos casamentos antigos, em outros textos bíblicos, nós percebemos que as pessoas usavam o vinho alcoólico. Agora nós temos que fazer uma pergunta. Cristo transformou a água em vinho alcoólico ou em puro suco da uva? Nós temos razões bíblicas fortíssimas para crermos que Cristo não transformou a água em vinho alcoólico. Quais são as razões que temos? Eu vou pedir, Tito, para você me ajudar novamente aqui, para nós agilizarmos o tempo e respondermos a pergunta com mais de um texto bíblico. Ok. Eu vou pedir, amigo Tito, para você abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23. Só quero achar aqui o versículo que você vai ler. Você vai ler, Tito, para nós, o versículo 31. Provérbios 23, 31. 31 e 32. Tá bom. E depois eu vou ler Isaías 65:8. Com qual propósito, amigo telespectador? Com o seguinte propósito: mostrar para você que em muitos casos a palavra vinho se refere tanto ao vinho alcoólico fermentado quanto ao suco da uva não fermentado. Vou lhe mostrar isso na Bíblia. Então, Tito, pode ler o primeiro texto que eu vou ler o segundo depois. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas, não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e doce e desce suavemente. Mais um versinho? O 33, você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não me lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Olha aí, a Bíblia descrevendo claramente a situação do bêbado, né? Isso. Então fala ali, o bêbado fica enjoado, fica cambaleando, enxerga coisas esquisitas. E aí nesse texto que o Tito leu, é dito bem claramente no verso 31 o seguinte: não olhe para o vinho quando se mostra vermelho no copo. Aí já tem uma outra dica. Se a Bíblia diz que não é nem para olharmos para uma bebida alcoólica, então é errado beber socialmente. Se não é nem para olhar, então eu não posso nem beber socialmente, assim? Nem beber socialmente. De repente na minha casa ali, a hora que eu chego do trabalho, um golinho só de vinho, não tem problema? Até esse tem problema para Deus, Tito, porque pelo fato de uma gota de álcool poder destruir milhões de neurônios e afetar o corpo, que é o santuário do Espírito Santo, para Deus já basta. É o mesmo princípio do que nós começamos nosso programa, falando da maconha. Falando das drogas, exatamente. O álcool é uma droga e o uso de qualquer droga, né, nociva desse tipo, é um pecado porque prejudica o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então o vinho que Jesus fez ali, aquele milagre, era o puro suco da uva? Isso, agora eu vou ler o segundo texto para nós mostrarmos isso. Olha o que diz aqui, ó, Isaías 65:8. Eu já vou pedir, Tito, para você abrir outro, que é Abacuque 2:15. Abacuque 2:15. Eu vou ler Isaías, enquanto isso, 65:8, que diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não o destruirei a todos. Veja o contraste, querido telespectador. Provérbios 23:31 diz que não é nem para olharmos para o vinho. Agora Isaías 65:8 diz que não devemos desperdiçar o vinho porque há bênção nele. Olha o detalhe, o vinho para o qual não devemos olhar é o que está fermentado na garrafa. O que não devemos desperdiçar, no qual há bênção porque há nutrientes,
é o que está no cacho de uvas. Então você percebeu a diferença bíblica? A Bíblia usa a palavra vinho para os dois tipos de bebidas, só que ao fermentado ela condena e o não fermentado ela aprova. E agora nós vamos ver a evidência principal de que Cristo não transformou a água em vinho alcoólico, que é o texto que o Tito vai ler para nós de Abacuque 2,15. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos veem o seu nu. Olha que interessante, esse texto traz uma maldição. Ai daquele que dá a bebida alcoólica para outra pessoa, ou seja, não é lícito também um cristão vender bebida alcoólica. E ali é dito o seguinte, que se Cristo tivesse transformado água em vinho alcoólico, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Porque diz que ai daquele que dá de beber vinho alcoólico para outra pessoa. E se Cristo caísse na maldição de Abacuque 2,15, ele seria pecador e, consequentemente, não poderia ser nosso Salvador.